Olá, pessoal. Dando sequência no conteúdo da disciplina ENGE 338, nessa videoaula nós vamos abordar o tema tratores agrícolas. Essa aula ficou dividida aqui nos seguintes tópicos. Nós vamos falar a respeito, de forma bem rápida, sobre definição, o que é um trator agrícola, quais os objetivos dessa máquina, o que ela consegue entregar no campo, de vantagens. Vamos falar aí de forma geral das suas aplicações, fazer um breve histórico do desenvolvimento dessa máquina, e com isso a gente fecha aqui a parte introdutória dessa videoaula, e depois vamos passar aí, para a parte de constituição. Quais são os componentes básicos de um trator agrícola? Então nós vamos dar uma segmentada na máquina como um todo para poder, passar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Depois tem a questão dos meios de aproveitamento de potência da máquina, que são as possibilidades de uso que nós temos em termos aí dos tratores, como que a gente pode usar aquela potência que foi fornecida pelo motor de combustão interna. Vamos falar aí sobre esses meios de aproveitamento de potência, relacionando-os com as suas funções, é o que cada um é capaz de prover em termos de uso, para a máquina. Depois vamos falar um pouco de classificação, e já na parte final sobre determinação da potência, e apresentar para vocês aqui, no fechamento dessa videoaula, alguns parâmetros que podem ser utilizados para selecionar, algum trator agrícola. É muito comum, aliás, você ter que passar alguma indicação de máquina para alguém. Então nós vamos abrir aqui, um comentário a respeito disso, que às vezes pode acabar ajudando vocês aí na vida profissional, ok? Então, pessoal, definição, objetivos e aplicações. Eu coloquei uma definição aqui, se eu não me engano, essa definição está faltando aqui, lógico, a fonte, mas acho que está lá no livro do Miali, ok? Então, um material já bem consolidado aí. E ele coloca lá mais ou menos, que o trator agrícola ele é uma máquina, autopropelida, dotada de elementos e mecanismos e também de sistemas. Nós temos elementos, mecanismos e sistemas que estão trabalhando de forma conjunta, para fornecer meios para que essa máquina possa tracionar, transportar e fornecer potência para movimentar os órgãos ativos de máquinas e implementos agrícolas. Então, é uma máquina que vai ter autopropulsão e que vai ser utilizada como uma fonte de potência no campo, para as mais variadas tarefas, que ela pode ser utilizada, ok? Então, essa é a ideia, por trás aí do trator agrícola, uma máquina multifuncional, uma máquina polivalente que vai ser utilizada no campo aí, eh, de forma, a ajudar bastante o produtor aí nas operações. Então, quais são esses objetivos, Aqui eu já vou passar de forma mais rápida, pessoal, porque os objetivos dos tratores, na condição de a principal fonte de potência que nós temos no campo, esses objetivos eles coincidem bastante com os objetivos da mecanização. Então, já falamos a respeito desses objetivos lá no começo da disciplina, e nós vamos, obviamente, só reforçá-los aqui com vocês. Bom, a questão de capacidade operacional, é lógico que uma máquina, fazendo um processo aí com uma elevada capacidade de trabalho, que a gente fala o quê? Nós temos uma semeadora adubadora aqui com uma largura de trabalho, e essa máquina está indo aqui com uma velocidade para frente, Então isso aqui é um conjunto, que ele apresenta aí uma elevada capacidade operacional. Então nós conseguimos um rendimento maior na nossa operação de semeadura. Se a gente fosse fazer isso manualmente, é lógico que o tempo seria milhares de vezes maior do que o que a gente consegue com um conjunto mecanizado. Sabemos muito bem, que as janelas para a gente fazer tanta semeadura, para fazer o processo de colheita, fazer os tratos culturais, comumente são janelas curtas, Então essas janelas devem ser aproveitadas e é necessário ter um cuidado muito grande para estabelecer o tamanho, em termos de equipamento, qual que é a capacidade operacional necessária para que a gente possa
dimensionar esses conjuntos aí, de modo que eles consigam atender aquela demanda de trabalho. Um outro ponto que já foi apresentado para vocês também é a questão do conforto e ergonomia, né? Então, as máquinas, de forma geral, elas vão fornecer aí, conforto e também condições ergonômicas favoráveis aos operadores, né? Isso aí torna o trabalho no campo menos árduo e mais atrativo. Outro ponto também mencionado com vocês é a questão da melhoria da qualidade geral das operações. Então, nós estamos vendo uma imagem aqui, né? E o que chama a atenção é a regularidade de distribuição de plantas em uma determinada área, né? Então, nós conseguimos estabelecer linhas com espaçamento já controlado, previamente estabelecido, e conseguimos também definir qual será a taxa de distribuição de sementes ao longo dessas linhas. Então, isso é possível, né, em larga escala, mediante a utilização de tratores agrícolas, né, obviamente trabalhando com as máquinas adequadas, né? Então, aqui está um exemplo do número de plantas por metro. A parte de colheita também, né, pessoal? Colheita já está lá no final, é quando o agricultor ele vislumbra todo o lucro, né, de todo o trabalho que ele teve ao longo da safra. E é uma operação que também deve ser feita rápido. A gente tem que colher rápido, né, para conseguir garantir qualidade e também quantidade desse produto que nós cultivamos. Em termos então de aplicações, pessoal, a gente já fechou aí a parte dos objetivos, como eu mencionei, os objetivos eles são coincidentes aí com a mecanização agrícola. E agora, né, da parte de aplicações, como eu já mencionei, é uma máquina polivalente, ela é utilizada basicamente em todas as etapas, né, em todos os processos aí voltados para a produção agrícola. E começando do começo, de fato, né? Eu tenho que fazer uma limpeza de uma área, tenho que fazer um chamado preparo inicial do solo, né, que é você retirar aquela vegetação esteja presente na área, seja ela de origem natural ou plantada, né, é possível já empregar aqui o trator agrícola, né? Nesses casos, o trator ele, comumente tem que ter uma lâmina frontal, né, para que ele possa fazer a remoção dessa vegetação predominante. Então, já nessa etapa aqui, né, se for adequado, né, se a vegetação não for uma vegetação muito grande, você já pode utilizar o trator agrícola de pneus, né? Mas nós temos uma predominância dos tratores de esteira aí para essas operações, né? Porque são máquinas mais robustas, máquinas mais preparadas aí para condições mais severas de trabalho, ok? Então tá aí desde o preparo inicial, depois temos a questão do preparo periódico do solo, né? Tem esse nome porque trata-se no caso de um preparo convencional, né? Que a gente envolve aí a movimentação de solo, movimentação, fragmentação de solo, e é periódico porque ele é feito, né, após a colheita de uma safra. Quando você vai plantar então a nova cultura, você precisa fazer, né, de acordo com o conceito aí de preparo convencional, fazer o revolvimento do solo. Se for necessário, né, é muito comum a questão de correção e fertilização do solo. Nós temos aí a utilização do trator agrícola nesse momento também. Ele trabalha aqui com um distribuidor de sólidos, ó. Então ele está, né, nessa etapa de correção e fertilização do solo. Conforme já mencionado para vocês anteriormente, nós temos aí a parte de plantio, transplantio e semeadura. Depois que a cultura está no campo, que ela germinou e emergiu, você está com o stand já perfeitamente formado, é necessário fazer aí a questão da condução, né, da aplicação de defensivos ali para conseguir o controle de alguma praga, algum inseto e planta daninha, né? Então, o trator ele também pode ser utilizado. É, Temos a questão aí da colheita, apesar da máquina que está registrada aqui é uma colhedora autopropelida, né? Mas nós temos equipamentos que podem ser acoplados ao trator agrícola para conseguir atingir essa função, certo? Então ele está na parte de colheita também, inclusive na colheita de grãos. Nós temos máquinas agrícolas acopladas aos tratores aí, para que nós possamos, né, utilizar esse trator também como uma colhedora, ok? Então, o trator agrícola é uma máquina muito versátil,
Inclusive ele pode, né, e é bastante utilizado em termos de transporte dentro da propriedade, dentro da fazenda. A imagem ela está registrando uma bazuca, né, ela tem aqui um transbordo, provavelmente está sendo colhido algum grão aqui nessa área, e isso aqui é uma forma, né, bem rápida de você eh, produzir, no caso aqui, vamos melhorar a logística do processo de colheita, porque a colhedora está lá no meio do talhão, ela está com um tanque graneleiro cheio, aí ao invés dela chegar aqui na beirada da área, né, do talhão, ela descarrega nessa bazuca, né, que acompanha ali durante a própria colheita. A máquina vai colhendo, descarrega aqui, né, e o trator se desloca até o final do talhão, até a beirada do talhão e consegue então passar, né, esses grãos aí para um caminhão, ok? E daí ele vai seguir o seu destino final. Então, pessoal, o que eu quero, né, que vocês tenham em mente é que o trator agrícola, ele é o rei da agricultura, né? A gente hoje não poderíamos de forma alguma pensar nas produções, nas produtividades que temos, né, sem alocar aí devidamente essa importância que o trator agrícola tem, ok? Você chega, né, numa propriedade e consegue identificar ali a presença de um trator, por menor que seja, né, pessoal, aquilo já é um ganho enorme para aquela fazenda, para aquele setor de produção ali, ok? Então, é isso que eu quero que vocês guardem aí em termos de importância do trator agrícola. Fazendo um breve histórico, né, como que essas máquinas surgiram, né? Como que saiu o trator? Sabe que já saiu o trator já? Na verdade, pessoal, o trator, né, o ancestral aí mais antigo, não era uma máquina autopropelida. Aí nós precisamos voltar lá na definição, né? O trator é o que? Uma máquina autopropelida. Então, ele vai ter o seu motor, vai ter o sistema de transmissão, vai ter um sistema de rodados, né, para passar toda essa potência para o solo e conseguir se movimentar sem depender de ninguém, ok? O ancestral mais antigo do trator, ele não tinha autopropulsão, então já não era trator, né, no conceito que a gente conhece. Mas era uma máquina, né, um motor a vapor, que ele era montado em cima de uma espécie de charrete, né? Então ele tinha rodas e precisava ser transportado por animais. Então os animais levavam essa máquina até o ponto de utilização. Aqui no caso, nós temos aparentemente, não é um motor, né, com aplicação agrícola, porque tem uma mangueira aqui, às vezes pode ser até um carro de bombeiro, mas aqui na próxima figura nós já temos, né, o motor a vapor aí sendo conduzido, né, por cavalos, e ele provavelmente, né, está indo o quê? Fazer um processo de acionamento. Então esse conjunto que está aqui, ó, é o do slide anterior, né? Pode não ser o mesmo modelo, mas o processo é o mesmo, né? A função era a mesma. Então essa máquina era conduzida, né, por cavalos, por bois, até o ponto onde ela iria acionar alguma outra máquina. Nesse caso aqui, ela está acionando uma trilhadora, ó. Então essa máquina toda que está aqui atrás, ó, ela está fazendo o quê? O processo de retirada dos grãos da planta, né? No caso aqui não dá para saber ao certo, mas vamos supor que seja trigo, né? Alguma coisa assim. Então essa máquina ficava parada, ela não se movimentava, né? Primeiro era necessário recortar, né? Cortar essas plantas do solo, colocar para secar, se fosse necessário. Aí teríamos então uma situação, né, de trilha que os trabalhadores aqui no caso estão alimentando a máquina, né, para que ela possa fazer aí a retirada dos grãos da planta. E é interessante porque essa máquina, né, o motor a vapor aqui, ele tinha um sistema de transmissão, né, composto aí por polias e correias, né, e dessa forma ele conseguia fazer com que essa potência gerada aqui, né, chegava aqui na máquina, né. Então o acionamento era feito dessa forma. É até interessante, porque geralmente essas correias são muito longas, né, e até um dos pontos aí era você, não ficar com esse motor muito próximo aqui da palhada, né,
para que o eventual uma fagulha, né, algum foco ali de fogo não chegasse na palha, né. Então, era uma figura aí bem interessante para a época, né. Isso aqui já na época, lógico que foi um avanço muito grande aí em termos de mecanização, em termos de processo, né, pessoal. Aí com a evolução, né, foi desenvolvido aí os sistemas de transmissão, a máquina dessa forma ganhou autopropulsão, ela podia andar, né, sem precisar de animais para fazer essa tração. Então no caso aqui nós já tínhamos uma máquina autopropelida, só que não era uma máquina que era aplicada já diretamente, na forma que a gente tem hoje. Isso que está aqui projetado para vocês é o chamado arado a vapor. No caso, essas máquinas, apesar de serem autopropelidas, né, em virtude aí, da baixa tecnologia em termos de rodados, né, a gente não tinha boa capacidade de tração. Aí uma ideia, né, por trás aqui do arado a vapor, é que 2 máquinas, igual essa aqui está aqui, do outro lado do talhão nós teríamos o mesmo equipamento, né. E esse equipamento ele tem aqui, ó, nessa parte de baixo, ó, dá para a gente identificar, isso aqui é um carretel. É um carretel e nós tínhamos aqui, né, na parte central, um arado, né, um arado de Iveco e funcionava da seguinte forma: quando ele está vindo para cá, né, esse trator puxava o cabo de aço, vinha enrolando o cabo de aço, no sentido de trazer esse arado aqui para o canto. Quando ele chegava aqui, ele tinha que retornar. Então era o trator lá do outro lado que puxava ele de volta. Só para a gente ter uma noção, né, de como seria esse implemento, né, que compunha aí o chamado arado a vapor, ele tem esse sistema aqui, ó. Então nós temos 2 regiões onde ocorre o corte de solo, tem uma para o lado de cá e uma do outro lado, né, o lado oposto. Então, essa alternância das direções, né, no sentido que estava indo, era feita, você selecionando qual ficava para cima e qual ficava para baixo. Então, você tinha essa opção. Nessa próxima figura aqui, a gente já consegue ver o processo. Ó, nós percebemos aqui que tem até o pessoal aqui em cima, né, talvez fosse necessário fazer alguma coisa em termos de dirigibilidade desse próprio arado e também, lógico, né, acrescentando um lastro aqui no sistema. Mas essa parte de cá, ó, ela tá para cima. Quando eles iam voltar aqui, ó, no caso da figura para a esquerda, esse pessoal todo mudava para cá, ó. Então eles abaixavam esse lado daqui e esse lado ficava para cima, né. Foi um negócio que não durou muito tempo, pessoal, mas foi uma solução, né, que principalmente na Inglaterra utilizava-se esse sistema aí. Poucas, observações de uso fora da Europa, acho que Estados Unidos chegou a usar um pouquinho, mas assim, foi coisa muito, eh, de fato muito reduzida a utilização desse sistema, porque a gente já dá para saber, né, que a logística aí fica muito difícil, né, você puxar para um lado, para o outro não fica legal, né, em termos de capacidade operacional também, mas enfim, então qual que seria a ideia? Com o desenvolvimento, né, tecnológico, você, ter aí alguns incrementos em termos de, capacidade de extração, de rodados, né, de dispositivos de tração, que essa máquina, né, o trator ali, o ancestral do trator, ele já não dependesse dessa nem dos animais, obviamente, para ser tracionado de um lugar para o lado, para o outro, né, ou então da questão do arado a vapor. E o que que foi feito, né, lógico, né, seguindo aí o desenvolvimento, essa máquina ela já era autopropelida, só que agora, né, o pessoal começou: "Não, ela vai ser uma máquina para tração, ela vai puxar diretamente o implemento, vai puxar diretamente a máquina", né. Então é isso que a gente tem já hoje em dia, né, o trator ele tem autonomia para puxar o equipamento no campo sem precisar de ninguém. É lógico que um grande gargalo da máquina, né, do trator agrícola, é essa região aqui, ó, né, o contato da máquina com o solo, que é feito aí por meio de dispositivos de tração. A gente tinha nessa época aí, ainda não tinha um bom desenvolvimento da questão dos pneus de borracha, então a limitação era grande. Até por causa disso, a gente sempre vê essas máquinas com rodas enormes de ferro, por quê? Porque o peso ali era fundamental, né? Além de ter uma área grande de contato com o solo, era necessário ter muito peso também para reduzir a patinagem.
Então essa máquina, pessoal, ela já puxava, ó, puxava o implemento aqui diretamente, né? O que chama atenção foi até um dos pontos que eu já coloquei na aula de motores, né? O desenvolvimento do motor de ciclo Otto, ciclo diesel, favoreceu muito a questão da quantidade de pessoas envolvidas aí, né, com a operação, porque esse motor aqui, às vezes a gente precisa de 2 até 3 pessoas para fazer esse motor a vapor funcionar. Além disso, tá vendo aqui atrás, ó, um monte de gente que tem, né? Isso aqui é porque quando chegava no final do talhão, que a máquina ia manobrar, todo mundo tinha que puxar essa alavanca aqui, ó, para fazer com que a iveca saísse do solo. Então, dessa forma, parar o processo de aeração. Então, a gente já observa, né, a quantidade de pessoas envolvidas, né? E hoje, uma pessoa sozinha, ou até mesmo a máquina de forma autônoma, já faz aí essas operações, né? Então, só para a gente ter uma ideia em termos de evolução, né? Como essas máquinas começaram. E aqui tem outras figuras, né? Uma outra figura aqui indicando a utilização do trator, né? Também aí no transporte de madeira, aparentemente, já puxando aqui uma quantidade, 4 carretinhas, né? Carregadas com madeira, então uma coisa, né, que já era um avanço, porque se não fosse a máquina a vapor aqui, seria animais, né? E animais têm uma capacidade de tração, acaba que bem menor que as máquinas, ok? Outro ponto interessante, né, aí já estamos falando já após o desenvolvimento dos motores, viu? Então, aquele breve histórico que foi apresentado, né, sobre o motor de ciclo Otto, motor do ciclo diesel, falamos sobre isso aí no tema anterior. Então, em 1892, já no finalzinho, né, do século XIX, esse John Froelich aqui, não sei se a pronúncia correta é essa, né? Ele inventou o primeiro trator a gasolina que ele tinha propulsão, né, era autopropelido, obviamente, e tinha já uma transmissão que permitia a máquina fazer as duas direções. A máquina ia então avante e também a marcha ré. Então, esse trator aqui, né, ele, apesar de já ser um avanço muito grande, ainda não era uma máquina utilizada para tração diretamente. Era meio que naquele esquema, né? A máquina tinha autopropulsão para chegar no campo andando, sem precisar de ser tracionada por animais. Só que lá no campo ela fazia basicamente o acionamento de uma trilhadora estacionária. Só em termos de curiosidade, esse trator aqui, se eu não me engano, foram produzidos 4 ou 5 exemplares. É lógico, com a indústria que nós temos aí de máquinas agrícolas atual, né, a gente até estranha ver um negócio desse, falar, é, 4 modelos apenas é muito pouco, né? Mas é lógico que estava tudo começando, né? Nós só chegamos nesse ponto atual porque lá atrás teve esse start de desenvolvimento. Um outro modelo que eu separei para vocês aqui é esse de Hornsby e Ackroyd, já também em 1896, né? Quase virando o século aí. Esse foi o primeiro trator, né, que se tem registro, que era movido, né, equipado com motor aí, que utilizava óleo vaporizado. No caso, é um óleo mais bruto mesmo, semelhante, no caso aí, ao funcionamento dos motores diesel. Ok? Então, aquelas características, né, de combustão que nós vimos na aula anterior, aqui já se tratava de um motor aí, próximo do ciclo diesel que nós conhecemos, né? Só que ele trabalhava com vapor de óleo. Um outro trator, já virando aí o século, né, o século XX, primeiro trator agrícola, esse aqui já era um trator agrícola, apesar de ser leve, né, ele já tinha a questão da barra de tração, já fazia algumas operações mais leves ali dentro de uma propriedade, né? Então foi um trator aí que teve o seu sucesso, além de tracionar alguma coisa leve, ele também fazia aquele acionamento por meio de correia e polia no campo. Depois, um outro trator aí também que sucedeu, né, o anterior, e fez sucesso, foi esse Hartpar aqui, em 1903. Esse era um trator já movido aí com motor diesel.
Então, esse trator aqui foi né, para a época foi um sucesso de venda. Ele teve uma tiragem aí, vamos colocar na faixa de 15 a 20 tratores vendidos, né? Então, esse aí foi um dos grandes modelos também que marcaram o início do século passado. Bom, pessoal, agora na sequência a gente tem esse trator aqui em 1917, que é o Waterloo Boy. Eh, Esse trator aqui ele foi desenvolvido em cima daquele projeto, né, aquela proposta inicial do John Froelich, né. Então ele pegou chassi e tal, só, fez as modificações aqui no sentido de melhorar o conjunto todo da obra, né. Então esse trator aqui, fez muito sucesso e inclusive nessa época aqui, nós temos aí a consolidação de centros de ensaio, principalmente em Nebraska, onde que se avaliava a qualidade desses maquinários, né. Lógico que como a indústria viu que aquilo era um nicho muito importante, começaram a surgir muitos modelos, muitas marcas, e era necessário aí garantir o controle de qualidade. Então já se falava aí em testes, né, para avaliação de tratores, e eu não vou entrar nisso aqui porque acaba que é um assunto que se delonga muito. Bom, pessoal, esse John Deere modelo D aqui, ele foi fabricado, eu coloquei ele aqui como outra máquina importante fora do Brasil. Ele foi fabricado durante 30 anos, né? Então, ele foi de 1923 até 1953. Então, um trator que teve muito sucesso, inclusive nas versões, né, mais novas dele já tinha a questão do rodado de borracha, né, o rodado de borracha, o pneu de borracha nos tratores, né, e carros também a gente pode colocar junto mais ou menos essa época, final dos anos 20, viu, pessoal. Então, esse trator aqui ele foi até 1953, só que aí ele já tinha um uma série de melhorias aí, né, em razão do desenvolvimento tecnológico. Então, pessoal, a evolução, a gente pega aí num século, né, pega 50 anos aí, não precisa ser 100 anos, né, mas 50 anos o maquinário já mudou bastante, né. Fazendo uma linha evolutiva aqui, nós tínhamos máquinas mais simples, né, sem dispositivo de tração por borracha. Isso aqui era um inconveniente, porque produzia baixa capacidade de tração, você não podia locomover de forma mais rápida, né? Além da inconveniente de não absorver impacto em vibração, né? Transmitia tudo para o operador. Aí as coisas foram melhorando, né? O pneu surgiu, o desenvolvimento do motor, falou a melhoria dos motores, né? Então hoje o cenário que a gente tem, ele lógico que veio tudo isso aí, né? Desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento ele não para, né. No Brasil aí, se a gente pegar desde 1960 para cá, né, a gente pode colocar aí mais ou menos a década de 60 como um grande diferencial em termos de mecanização no território nacional, porque as primeiras montadoras, né, vieram para cá mais ou menos nessa época. Eu não vou falar a data certinho de todos aqui, porque eu acho que não convém, né, não dá tempo também. Mas aqui nós temos grandes tratores, né, que fizeram história no cenário brasileiro aí. Temos aí as grandes empresas, né, a Valmet, a Massey Ferguson, a própria Ford, né. A a Ford tinha um trator, né, para comemorar, acho que foi a primeira edição que eles fizeram completamente no Brasil, um negócio mais ou menos nesse sentido aí. Então tinha o Ford 8BR, que ela era verde e amarelo. Temos aqui né, desse lado aqui, essas duas figuras aqui, ó, olha que legal, né? São os tratores mais potentes que tinham aqui na época né, no Brasil, década de 70, que era aqui em cima o Massey 95X e aqui embaixo o Valmet 110, mais ou menos na faixa de 110 até 120 cavalos. Se a gente pegar hoje, né, que você tem trator aí que é série de 600 cavalos, dá para a gente ter uma noção muito boa, né, do que foi essa evolução. Tivemos um trator de sucesso aqui no Brasil, o CBT, acho que todo mundo já ouviu falar disso aí, principalmente com as brincadeiras, né, em relação a freio, em relação à quebra, mas é uma máquina muito robusta, uma máquina 100% nacional e que tinha uma robustez fantástica. Tinha alguns problemas, como toda máquina tem,
né, mas a gente pode falar que foi o trator que abriu o Brasil. Se vocês pegarem a, a expansão no Mato Grosso, no Centro-Oeste, tem sempre um CBT por trás lá. Então, um trator que foi muito importante aí na agricultura nacional. Infelizmente, a fábrica encerrou suas atividades, se não me falha a memória, em 94, né? Então, fica aí o registro dessa importância. E hoje, né, pessoal, a gente tem aí, acho que eu não vou nem delongar, porque todos sabem, né, como é que está a indústria de máquina agrícola aí, são máquinas extremamente tecnológicas, máquinas confortáveis, máquinas com alto rendimento. E a evolução não para, né? Nós temos aqui um trator, um JCB Fast Track. Coloquei esse trator aqui porque ele tem suspensão individual, né? Não é é como se fosse um carro de passeio de fato. E ele tem um sistema aqui de bexigas que ele faz o travamento da suspensão de acordo com a necessidade. Então, se você está trafegando uma rodovia, aliás, essa é uma marca europeia, né? Para você fazer transporte de rodovia é permitido, mas é uma máquina que anda a 80, 100 km por hora. Então ela é preparada para fazer isso. E outro trator que eu coloco como destaque, que há alguns anos aí voltou para o mercado nacional, né? Então a Fendt não é novidade 100%, ela já tinha aqui no Brasil, já teve alguns tempos atrás, e quem comercializava era a Massey. Você pegava um prospecto da Massey, né, tinha as linhas da Massey Ferguson, e ele vendia também o Fendt. Hoje é todo mundo do mesmo grupo, né? Você tem a Agco, né, que é a Alice Gleaner Company, ela é detentora aí da Massey, da Fendt, da Valtra e várias outras marcas, né? Tem a Gleaner também, que é uma marca de colhedora nos Estados Unidos. E por aí vai. Esse trator que está aí, essa Fendt, para revistas especializadas direto colocam ele como um dos melhores tratores do mundo, né? Então, fica aí também esse registro. Bom, pessoal, vamos falar em termos de constituição, né? O que o trator ele tem que ter? Obviamente, ele tem que ter o coração, que é o motor. Vai ter o motor aqui, diesel, né? Boa parte dos tratores aí, a maior parte é equipada com motor diesel, pelas razões que já foram apresentadas nas outras aulas para vocês. É necessário ter aqui um sistema de transmissão. O sistema de transmissão, no caso, ele vai ser composto, né, por caixa de marchas, diferencial e redução final. Cada um desses componentes aí cabe uma menção um pouquinho mais detalhada, né? No caso, a caixa de marchas, ou o sistema de transmissão, ela vai servir para fornecer as combinações de velocidade e torque que o trator precisa. Sabemos, né, que o trator é utilizado em várias operações e cada operação ela tem uma demanda específica. Nós temos, né, como exemplo aí, a subsolagem, que é uma operação que vocês vão ver, né, estudar isso aí, mas ela é uma operação muito exigente, né? Então nós temos uma situação que o trator tem que produzir muito torque, né, tem que ter muita força ali para conseguir puxar aquele implemento, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que esse trator ele vai ser utilizado no transporte. Às vezes vai fazer uma operação um pouco mais rápida, igual a questão do enleiramento, né, que já está na parte de forragem ali. Então a velocidade já é diferente. Então, quanto mais combinações de marcha um trator tiver, melhor, porque você vai conseguir adequar, né, essa máquina de uma forma aí mais eficiente no processo que você está realizando. Hoje em dia, pessoal, não tem muito mistério. Basicamente, toda a tecnologia que você tem no veículo de passeio, você já tem lá no trator, né? Isso aí não é novidade, isso aí em determinadas regiões vocês vão chegar e vão realmente se deparar com essa tecnologia. Então, tem trator com transmissão full power shift, né? Que você não precisa fazer nenhum tipo de intervenção em termos de embreagem. Tem os tratores que são semi-power shift, que no caso, algumas marchas você troca sem a embreagem, outras você precisa acionar, que já é uma vantagem. Temos a questão dos tratores com CVT também, né? Então, CVT é a transmissão continuamente variável. Você tem um sistema ali, né, que não é necessário, você não tem nem a presença de embreagem, né? Então, são grandes avanços que nós temos aí. E né, no caso aqui, o motor e transmissão, né, a gente pode colocar aí como os dois
elementos fundamentais no trator agrícola, e o outro, né, é a questão aqui do dispositivo de tração. O dispositivo de tração é ele que vai ser responsável por transmitir toda essa potência para o solo. Se você não tem um dispositivo de tração bacana, você vai estar perdendo, viu, pessoal? Perdendo em termos do quê? Porque a superfície, né, esse contato, essa interface, ocorre o deslizamento, né? A gente conhece como patinagem. O que é a patinagem? Quando aquela roda ela gira e ela escorrega, né, ela não transmite a potência para o solo. Então, isso aí é uma perda de eficiência do sistema, certo? Bom, todo esse conjunto, a gente tem o posto de operação aqui em cima, né? Temos os acessórios do motor, e também, né, nós precisamos, depois mais à frente, nós vamos falar sobre os meios de aproveitamento. Então, aqui só para a gente ter uma noção geral de fato, e nós precisamos, para manter tudo isso aí suspenso, de um chassi. Né? Qual que é a ideia do chassi? O chassi é o componente que vai sustentar todos os demais. Nesse trator aqui, nós conseguimos identificar, né, a presença do chassi de forma bem fácil. Então, o chassi é toda essa peça que vai lá do eixo traseiro até aqui na frente. Ó. Todas as peças, todos os componentes do motor estão montados, estão fixados nesse chassi. Então, pessoal, esse aqui é o que a gente chama de chassi, né? O chassi propriamente dito, né? Ele é uma estrutura que tem especificamente essa função. Do outro lado, nós temos um sistema de montagem, né, que dá essa sustentação aí, que é chamado de monobloco. O que seria um chassi monobloco? Que a própria, no caso do chassi monobloco, nós temos a ligação, né, a conexão por meio de parafusos e demais elementos de união, nós temos a junção do motor com o sistema de transmissão, com o diferencial, com a redução final. Isso tudo junto ali, ele já dá sustentação para o trator, ele não precisa ter essa estrutura. Então, geralmente, máquinas de tamanho menor, né, elas vão apresentar esse chassi monobloco. Agora, quando a máquina já é bem mais pesada, ela costuma ter um chassi propriamente dito, né, uma estrutura destinada só para essa função. Bom, pessoal, além do monobloco e do chassi propriamente dito, tem uma estrutura chamada de semi-chassi, que no caso, como vocês já podem, né, ter em mente, é um chassi que não é completo, é um chassi parcial. Então, às vezes, o motor tem metade da sustentação dele é fornecida pela junção dos mecanismos de transmissão, né, do sistema de transmissão, e às vezes na parte da frente ele já tem uma estrutura, né, propriamente dita aí para suportar essa carga. Então, existem diferentes tipos de chassi no mercado. O elemento que é fundamental, que já foi mencionado com vocês aqui, é a questão do sistema de transmissão. Nós temos aqui o motor. Isso aqui é um trator bem básico, viu, pessoal? Tem o motor, tem o volante do motor, onde nós temos a conexão da embreagem. Da embreagem, nós temos a distribuição de potência e movimento para a caixa de câmbio. Certo, pessoal? É muito importante vocês saberem discriminar cada um desses itens. O que é motor, o que é embreagem, e o que é câmbio, o que é diferencial, o que é redutor. E vamos lá. Então, a embreagem, pessoal, a função dela é basicamente permitir ou inibir o movimento da caixa de câmbio, certo? Quando a gente pisa na embreagem, o que faz? Nós cortamos a distribuição de potência para o câmbio do veículo, para o câmbio do trator. Okay? Então, a função da embreagem é permitir ou não o movimento, a transmissão de potência para o câmbio. Qual que é a função do câmbio? A função do câmbio é permitir a combinação de velocidades, né? Combinação de velocidade, por sua vez, de torque entre, no caso aí, o motor e o rodado. Então, a gente troca as marchas com essa intenção, né? Eu quero adequar a minha máquina a uma condição de trabalho, eu faço isso por meio do sistema de transmissão. O próximo elemento que surge aqui é o diferencial. O diferencial é um mecanismo, ele deve estar presente em qualquer veículo,
Eu sempre gosto de fazer uma pergunta, né, em aula prática. A gente está, infelizmente, não podemos ter essa aula prática lá no galpão, mas eu pergunto pro pessoal: carro de boi tem diferencial? Aí o pessoal fica, né, às vezes fica meio surpreso, né? Mas carro de boi não tem diferencial, pessoal. Por quê? As duas rodas são unidas por um eixo fixo, né, um eixo rígido ali de madeira. E o que que acontece? As duas rodas, a do lado esquerdo e a do lado direito, elas têm que ter a mesma rotação, não é isso? Se elas estão fixadas no mesmo eixo, elas vão girar na mesma rotação. Então isso aí não é um sistema que faz o diferencial, não tem nada a ver. O diferencial ele faz o seguinte, ó. O que que acontece? Se a gente está com um veículo, né, com um carro de passeio, nós vamos fazer uma curva para a direita, os pneus, né, do veículo, eles vão descrever umas duas trajetórias que são distintas. No caso, o pneu que está para o lado direito, que está na parte mais interna, ele vai percorrer uma distância menor do que aquele pneu que está por fora. Então, é necessário ter um mecanismo que faça, né, que compense essa diferença aqui, porque durante essa curva, essa velocidade aqui de fora vai ser menor. Então, o pneu, né, que está voltado para o lado que você está virando o veículo, ele vai girar mais lentamente, né, e obviamente o outro ele gira mais rápido. Então, quem compensa essa diferença de velocidades é justamente o diferencial. Então, uma máquina sem diferencial, você tem, além dos problemas relacionados aí com a sobrecarga no mecanismo, você quase que não consegue fazer curva, né? Porque ele tem uma, uma característica de manter, né, a frente alinhada, então você não consegue nem fazer curva. Bom, nós temos aqui o chamado redutor ou redutor final. Os tratores, na condição de máquina de tração, eles precisam de muito torque. Nós já falamos aí, né, durante a disciplina sobre torque e demais características, né, demais parâmetros. E o trator, por ser uma máquina, né, que precisa de força para tração, ela tem que ter uma redução mais pronunciada. Então, esse redutor, ele nada mais é que um mecanismo. Ele pode ser um mecanismo bem simples, igual esse que está aqui, ó, que no caso é um sistema por engrenagens cilíndricas de dente reto, ou pode ser feito por redutores epicíclicos. No caso aí a gente chama da caixa satélite, né, pessoal? Mas a ideia é sempre a mesma, você fazer com que a rotação que saiu do diferencial aqui, que ela consiga ser reduzida no sentido de buscar o maior torque ali que vai chegar no rodado, né? Nós já sabemos que o rodado é o cara que é responsável por fazer essa transferência, né? Transferir esse torque que chegou ali para o solo e produzir, é lógico, a propulsão, produzir a tração da máquina. Perfeito, pessoal? Então, esses são os principais elementos. Tem um aqui que, por enquanto, nós não vamos tocar nesse assunto. Então, hoje, conforme já foi apresentado para vocês em aulas anteriores, né, a transmissão, ela já tem uma evolução aí que não difere em nada em termos de veículo de passeio, né? Veículos pesados, de forma geral, eles têm aí, né, variações interessantes de transmissão, que são mais tecnológicas, e outra, né, que a gente pode utilizar aqui, que nós vamos comentar mais adiante, né, é a questão do dispositivo de tração. Esse carinha aqui ele é muito importante, né, conforme já apresentado, ele que é o responsável por dar as características veiculares ao trator, e nós precisamos que ele tenha uma boa eficiência, que ele tenha uma patinagem reduzida, né, para que a potência do motor consiga ser utilizada aí, de uma melhor forma. Bom, questão dos meios de aproveitamento de potência. Pessoal, o trator sozinho, ele não faz nada, né? Se você só comprou o trator e não comprou nenhum cabo de aço, não vai fazer nada dentro de uma lavoura, né? Nada dentro de uma propriedade. Então, é necessário que equipamentos sejam acoplados a esse trator para que ele consiga, né, executar uma determinada tarefa. Então, nós temos todas aquelas operações, né, que foram listadas no começo, a questão do preparo inicial, preparo periódico, semeadura, correção do solo. Então, essas várias etapas aí, elas precisam, né, carecem de
equipamentos, né, de máquinas e implementos específicos para realizar. E cada tipo aí ele vai ter uma forma de, de usar da potência do trator, certo? E agora nós vamos ver quais são essas formas, como que pode ser utilizado aquela potência proveniente do motor. A forma mais antiga de aproveitamento de potência dos tratores é a chamada barra de tração, certo? A gente chama de BT, às vezes coloca a sigla aí BT, né? O que é a barra de tração? É esse elemento que está aqui atrás, ó. Esse elemento verdinho aqui, principalmente nesse ponto aqui, ó, onde está passando um pino, né? Nessa barra de tração, pessoal, nós podemos inclusive fazer uma analogia com, na verdade, é a mesma coisa, né? O engate que tem lá na parte traseira do carro, né, que o pessoal chama de engate de bola, ele nada mais é que uma barra de tração também. É a mesma coisa, a mesma finalidade. O que que nós vamos fazer? Nós vamos acoplar alguma coisa aqui na barra de tração, algum implemento ou máquina, para ser tracionado pelo trator agrícola. Nesse caso, nós temos apenas um ponto de conexão do trator com o implemento. É sempre esse ponto aqui, pessoal, sempre por meio da barra de tração. O que vai condicionar a eficiência de uso da potência do motor? Né? Quando você acopla aqui na barra de tração, o trator ele vai precisar puxar, ele vai desenvolver uma força aqui, ó, né, para puxar algum implemento ou máquina. E é lógico que nós vamos depender muito desses pneus que estão aqui, ó. Então, o pneu, né, a desenvoltura que o trator vai apresentar depende ali dos pneus que você está utilizando, depende do dispositivo de tração, ok? Então, a patinagem, ela influencia muito nessa eficiência aí de transmissão de potência quando está utilizando a barra de tração. Um outro meio de aproveitamento de potência muito importante, um outro meio de aproveitamento de potência muito importante é o que a gente chama de sistema hidráulico. O sistema que está aqui para vocês, pessoal, é um sistema mais genérico, né? Eu só quero passar para vocês a ideia do que seja, né, em termos de funcionamento geral. E nota que nós temos aqui, de forma simplificada, um reservatório, né? Nós temos um óleo hidráulico aqui dentro. Esse óleo hidráulico ele vai ser bombeado por uma bomba, né? Então, o próprio motor, pessoal, a potência do motor, aciona uma bomba, né, que vai pressurizar esse óleo, certo? E esse óleo ele será destinado aí, sob pressão, né, ele vai ser destinado a fazer trabalho mecânico, né? Então nós temos aqui, ó, esse óleo sob pressão, ele entra aqui dentro desse cilindro atuador, ó. Então o óleo ele vai impulsionando aqui o êmbolo do cilindro e faz com que, no caso aqui, né, por exemplo, nós temos uma porta, que essa porta seja fechada, certo? Então essa pressão, essa energia hidráulica aqui foi utilizada para fazer a tarefa de fechar a porta e, obviamente, faria também de abrir, né, no caso aqui, você retirando a pressão do óleo aqui nesse cilindro. Ok, pessoal? Então, de forma geral, nós temos um reservatório de óleo hidráulico, temos uma bomba e temos comandos hidráulicos que vão permitir você controlar atuadores hidráulicos. Perfeito? Na parte de trás, como que esse sistema hidráulico vai ser utilizado? Se a gente tem um sistema de óleo, né, um bombeamento, temos filtros, né, vários elementos ali, essa energia ela vai ser utilizada na máquina, né? E uma das formas de utilizar é no que nós chamamos, conhecemos aí, de sistema de levante hidráulico de 3 pontos, ok? Lá na parte de trás do trator, eu falo assim, todos os tratores, eles vão ter, né, todos os tratores equipados com sistema hidráulico, eles vão ter sistema hidráulico, né, primeiramente na parte traseira. Então, você chega na parte de trás e você vai tentar identificar 3 braços. Ó. Isso aqui é a parte traseira do trator. Esse carinha que está aqui nós já conhecemos, ó, é a barra de tração, ó, que está na parte traseira também, a barra de tração. E aqui nós temos, ó, 3 braços. Temos o terceiro ponto, que é esse braço superior. Temos o braço inferior direito e o braço inferior esquerdo.
Por isso que é um sistema de 3 pontos, né? O equipamento, o implemento ou a máquina, ele vai acoplado ao trator por meio desses 3 pontos aqui. E qual que é a relação dele com o sistema hidráulico? Aquela energia hidráulica, né, que foi apresentada para vocês aqui, que foi utilizada para fechar essa porta aqui do esquema, aqui no trator agrícola, o que que ela faz? Ela faz esses braços inferiores levantarem. Então, nós temos, né, como controlar a posição vertical desses braços aqui, gente. Isso vai permitir o quê? É lógico que o implemento a máquina acoplada aqui, ele vai acompanhar o movimento. Então, nós podemos levantar e abaixar o implemento. Então, quando a gente está fazendo um processo de aração, né, vou colocar como exemplo a aração aqui, mas poderia ser qualquer outro, a tração do implemento, a tração do arado, é feita também por meio do sistema de levante hidráulico de 3 pontos. Olha que interessante. Então, ele também traciona, além de levantar e abaixar, ele traciona o equipamento que você esteja utilizando. Perfeito, pessoal? Então, um meio de aproveitamento de potência muito utilizado também, né? Acaba assim que para até médias, né? Médias aplicações em termos de carga, a gente utiliza bastante sistema hidráulico. Agora, quando são implementos bem maiores, né? Máquinas mais potentes e a largura dos implementos das máquinas são grande, tem uma predominância da utilização da barra de tração. Então, pessoal, aquela pressão, né, do óleo é utilizada para levantar esses braços inferiores aqui. Notem que eu não falei do braço superior. Esse que está por cima aqui é um braço que ele não é acionado pelo óleo, viu, pessoal? Ele é solto aqui, ó. Ele serve apenas, né, para formar o par de cima aqui do sistema pantográfico, ok? Ele precisa estar sendo utilizado aqui para colocar, né, para dar ali uma estabilidade para o implemento não rotacionar em torno aqui das rótulas dos braços inferiores. Ok, pessoal? Então, a barra de tração está aqui embaixo, sistema de levante hidráulico. E só uma nota aqui, viu, pessoal? O pistão, né, no caso aqui são 2 pistões laterais, ó, tem um aqui e um de cá, eles não fazem força para abaixar o implemento, certo? Isso é uma coisa interessante. Ele não faz força para abaixar o implemento, ele só faz força para levantar. É o que nós chamamos de um pistão de simples ação. Esses pistões de simples ação, eles só realizam trabalho em uma direção. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você chega na propriedade, a pessoa fala, mas o hidráulico está com defeito, que não está abaixando o implemento. Não, pessoal, quem abaixa o implemento, né, é a própria gravidade, o peso do implemento que está ali, certo? Ele faz com que o hidráulico, quando você, né, dá o comando para baixar, basicamente você está retirando o óleo do atuador e por gravidade ele abaixa, ok? Então é dessa forma que é realizado. E temos também a questão aí das ferramentas, né, que você está utilizando, que compõem o implemento, que elas vão fazer também ajudar, né, no caso dessa descida do hidráulico. Aqui tem um sistema, não sei se ele vai trabalhar, pessoal, mas acho que está funcionando, né? Então, esse aqui é um sistema hidráulico bem antigo. Ó. O que que acontece? Nós temos o comando do hidráulico aqui para permitir levantar ou abaixar. Aí aqui nós temos um reservatório de óleo. A bomba, em alguns modelos, ela fica imersa, né, diretamente dentro desse óleo. Temos a possibilidade dessa bomba ficar separada, de ficar lá na frente, ficar em outro ponto, mas aqui, né, no esquema ela está junto aqui, né? Então vamos pensar aqui, ó. Óleo, reservatório, bomba, né? Essa bomba, ela, quando você aciona o comando aqui, o que que acontece? Você desvia esse fluxo de óleo, né, aqui para um atuador. Ó. Eu não sei por que parou de mexer. Ó, e o óleo, ele mexeu a posição da alavanca, a bomba estava pegando o óleo por essa canaleta aqui, ó. Ela joga o óleo aqui e joga ele sob pressão, essa válvula aqui, ó.
né? Quando ela está no meio aqui, ela permite a passagem do óleo só para o pistão, ó. Aí quando ele tira a alavanca, o óleo bombeado ele vem para cá de volta. Mas aqui é um pistão de simples ação que está aqui em cima, ó. Todo esse sistema aqui ele está puxando o que nós chamamos aí de sistema de levante hidráulico 3 pontos, aqueles braços inferiores. Bom, pessoal, o sistema hidráulico ele também pode ser utilizado aí em várias outras funções, como por exemplo o controle remoto. Controle remoto, coloquei para vocês aqui como exemplo essa figura, aqui são as chamadas VCR do trator. VCR são válvulas de controle remoto. E aqui permite, pessoal, a gente colocar um pistão adicional, né, para executar alguma função específica. Eu vou dar o exemplo de uma carretinha basculante. Então, você tem lá uma carretinha, está puxando silagem, está puxando café e vai levar para o terreiro. Aí você vai descarregar, só que é lógico, ninguém quer fazer força. Ninguém quer fazer força e quem vai fazer essa função, então, vai ser um pistão. Lá na carretinha, né, igual esses caminhões basculantes, vai ter um pistão e você vai conectar as mangueiras desse pistão, né, em uma válvula VCR dessas aqui. No caso aqui são 3 apenas, viu, pessoal? Porque geralmente elas são em pares. Nós precisamos ter uma na verdade, elas são todas de duplo sentido aqui, né? Mas nós precisamos ter duas, por quê? Quando você injeta o óleo no pistão de um lado, no caso um pistão de duplação, aquele óleo tem que retornar para o trator por outra via, né? Então, isso aqui são aos pares. Mas é uma forma, né, da gente ter uma versatilidade aí, evitar fazer força e controlar remotamente algum implemento, alguma máquina, né, algum mecanismo na máquina que dependa aí desse esforço. É interessante colocar aqui também que esse trator aqui, além dele ter a utilização do sistema hidráulico aqui por meio das válvulas VCR, né, viu, pessoal? Isso aqui, ó, o sistema hidráulico do trator, nós temos o levante de 3 pontos e temos também o controle remoto. Esse trator aqui ele tem uma aplicação interessante também, que é a lâmina frontal. O pessoal hoje está chamando isso aqui muito de PDA, né? Tem a plana dianteira, negócio assim. Tem a PDA aqui, né, que ela é uma lâmina que vai na frente, então você pode empurrar, pode carregar alguma coisa aqui por meio dessa lâmina. E ela também carece da utilização do sistema hidráulico. Ela pode utilizar do sistema hidráulico do trator ou você ter a possibilidade de colocar um sistema hidráulico destinado só para a lâmina, certo? Mas a aplicação, o conceito é o mesmo. E outro meio de aproveitamento de potência que a gente tem que falar, né, que é importantíssimo, é a questão da TDP. Eu coloquei esse mesmo esquema aqui que foi apresentado anteriormente, porque notem que ele tem aqui, né, a TDP. Eu falei que não ia adiantar, então a TDP é chamada tomada de potência. O que, que ela representa? Ela é um eixo, né, que tem uma ponta externa, e essa ponta externa ela tem estrias, onde você faz a conexão daquele eixo cardan. O eixo cardan foi mostrado para vocês lá na aula de transmissão de potência, certo? Então, aquele eixo ele vai acoplado aqui na ponta da TDP para permitir você acionar alguma máquina, né? Às vezes tem alguma máquina que ela depende de energia do trator e a conexão ela é feita aqui por meio da TDP. Pessoal, existe uma relação de transmissão, a gente percebe que o eixo da TDP ela pega aqui na caixa de marchas, né? Então ela pega, na verdade, antes da caixa de marchas, e você pode, dessa forma, né, mudar qualquer marcha do trator que você não altera a relação da TDP. Existe uma padronização, você tem duas rotações, né, de padrão aí, se eu não me engano, pela ASAB mesmo. Então, seria 540 e 1000 RPM. Essas duas aí são padronizadas. E é o seguinte, essa padronização é uma relação fixa. Então, se o motor, vamos colocar aqui que o motor tem, vamos colocar 540 aqui, vezes 4. O trator, o motor tem um regime aqui, uma rotação nominal de 2.160, 150 RPM, né? Então, na TDP aqui, ó, vai chegar
540. Quando nós falamos, então, nessas rotações padronizadas, estamos pensando na aceleração do motor, na rotação do motor estar ajustada para a rotação nominal, que já foi conceituado na aula de motores. Ok, pessoal? Então, essas duas aí são as padrões. Se vocês pegarem o trator aí na sua forma mais básica, ele geralmente vai ter uma ou outra, ou vai ter as duas, né? Hoje em dia no mercado tem possibilidades interessantes, não só hoje em dia, há bastante tempo já tem isso aí, são possibilidades em termos de variação dessa rotação. Então tem, além do 540 do 1000, tem 750, tem a 540E, que é a 540 econômica, ela mexe a relação de transmissão aqui para fazer com que você trabalhe numa rotação mais baixa do motor. Então você consegue 540 na TDP, às vezes com o motor trabalhando a 1600. E que isso aí vai representar? Vai representar a economia de combustível, por isso chama 540 econômica. Então, a TDP ela é uma fonte aí bem interessante de se utilizar a potência dos tratores. Agora, a gente já conhece os meios de aproveitamento de potência, nós vamos passar um a um aqui, pessoal, né, em termos de exemplo de utilização. Pegamos esse primeiro aqui, ó, qual que é a função? Né? Tracionar via barra de tração. Esse implemento aqui é uma grade aradora, que é de preparo de solo, vocês vão ver isso, e ela é acoplada ao trator apenas pela barra de tração, apenas nesse ponto aqui, ó. Então, quando nós temos um implemento que ele é acoplado apenas à barra de tração do trator, nós chamamos esse implemento de arrasto. Uma grade aradora de arrasto. Então, quer dizer que ela vai acoplada na barra de tração. Nós temos um outro implemento aqui, ó, né, no caso é uma máquina, que é uma semeadora adubadora. Nós conseguimos aqui identificar ó, que só tem um ponto de conexão com o trator, ó, ela só está acoplada na barra de tração. Então é uma semeadora adubadora de arrasto, ok? Então essa classificação, né, esse nome de arrasto, eu gostaria que vocês lembrassem, né, que isso aí vocês vão acabar precisando bastante. Só um retorno aqui, além de ser, olha que interessante, além de ser tracionada pela barra de tração, essa grade aqui, ó, vocês estão vendo essas mangueirinhas aqui, ó, elas vão lá na frente do trator, onde que ela está conectando? Ela está conectando naquela válvula VCR. Por quê? O que faz, né, o abaixamento e levantamento dos discos do solo são esses pneus aqui, ó. Esses pneus são controlados por um pistão hidráulico. Aí você quer levantar a grade do solo, você abaixa esse pneu, ó, certo? Então aqui ele utiliza de dois meios de aproveitamento de potência. Ele está utilizando da barra de tração e também do sistema hidráulico por meio do controle remoto. Ok, pessoal? Então, existem essas possibilidades. Nós podemos ter utilização conjunta de mais de um meio de aproveitamento de potência. Eu poderia ter, às vezes, uma máquina que usasse o comando de controle remoto, né, a válvula VCR, ela poderia ser tracionada pela barra de tração e ainda ser acionada pela TDP. Então, isso é uma coisa aí que é bem possível, a gente vai ver exemplo disso aí mais adiante. Essa semeadora aqui, a gente também tem a utilização do controle remoto, porque ela, para levantar e abaixar do solo, é por meio de pistões, a gente não consegue ver aqui, mas os pneus estão escondidos aqui, ó, né, dentro das linhas. E aqui nós temos, ó, o implemento, né, um arado, no caso, olha que interessante, montado no sistema de levante hidráulico de 3 pontos. Olha aqui o braço superior, ou terceiro ponto. Aqui nós temos o braço inferior direito. E do outro lado aqui está escondido, mas nós sabemos que tem o braço inferior esquerdo, pessoal. Então, a conexão, o acoplamento, ele está ocorrendo aí por meio do sistema de levante hidráulico, né, de 3 pontos. Então, esse aqui é o implemento que nós chamamos de montado. Quando o implemento ele é acoplado aos 3 pontos, nós o chamamos de implemento montado. Então, já conhecemos o implemento de arrasto e agora o implemento montado. Foi dado como exemplo
no slide anterior, né, nos 2 slides anteriores, aí a questão da uma máquina de preparo de solo, né, um implemento de preparo de solo, no caso, e uma máquina de semeadura, coloquei aqui também. Ó. Então, nós temos a opção, né, de você ter uma semeadora que ela é montada no sistema de levante hidráulico. Geralmente, pessoal, é muito fácil identificar, né, por causa dos 3 pontos. Então, você vai no chassi do equipamento e vai procurar, né, por pontos de conexão. Geralmente, né, ele vai formar essa torre aqui bem definida. Ó. Então, nós temos um ponto que fica para cima e 2 para baixo. Outra função aí, que também já foi apresentada para vocês, né, é o uso da tomada de potência. Essa máquina que está sendo acionada aqui é uma bomba, né, deve ser para oxigenação de alguma coisa, não sei se vai alguma tubulação aqui, mas enfim, essa bomba está sendo acionada pela TDP do trator. Nessa próxima figura aqui a gente consegue ter uma ideia melhor, olha que legal. O equipamento, no caso a máquina, que é enxada rotativa, que é uma máquina para preparo de solo, ela está sendo acionada pela tomada de potência. E, além disso, ela é acoplada ao levante hidráulico de 3 pontos. Certo? Então, a gente vê a conexão aqui, ó, um braço, né, o braço inferior direito, aqui o terceiro ponto é o braço superior, e lá do outro lado o braço inferior esquerdo. Eu quero que vocês notem, né, a presença desse elemento amarelo aqui, ó. Esse é o eixo cardan. Quem ainda não viu, né, lá no YouTube tem um vídeo sobre o eixo cardan, que eu fiz no laboratório, então já vai ajudar a entender, né? O eixo cardan é uma forma aí muito simples e muito eficiente de fazer a transmissão de potência entre pontos que variam a sua distância, entre pontos aí que variam no caso, o arranjo, né, a simetria do acoplamento. Então, ele não é fixo, né, ele é variável. O que pode acontecer aqui? Essa enxada rotativa, eu não vou detalhar muito, mas ela é composta por uma série de facas, uma série de enxadas, né, que preparam o solo de forma ativa, né, produzindo a fragmentação dos agregados, e esse acionamento desse conjunto de enxadas é feito por meio da TDP do trator. O eixo cardan, ele permite que você faça o processo de levantar e abaixar dessa máquina no solo sem interromper o seu acionamento, né? Então, a gente pode modificar a posição do implemento em relação ao trator, ou no caso, melhor dizendo, né, da máquina em relação ao trator, que a potência ela vai continuar sendo transmitida, né? Por isso que o eixo cardan é muito utilizado aí, nas máquinas agrícolas, ok? Agora nós vamos passar a ver um pouco a respeito de uma classificação básica que nós fazemos aí nos tratores agrícolas, pessoal. Nós vamos falar, então, em termos de dispositivos utilizados para tração, de conformação do chassi, tipo de tração e alguns outros exemplos aí, às vezes até por curiosidade mesmo, a gente vai fazer essa apresentação. Bom, pessoal, o primeiro dispositivo de tração que aparece aí é o pneu, né? O pneu hoje ele é o cara, né? Há muitos anos já. E esse pneu de borracha ele apresenta garras e essas garras são utilizadas para você conseguir obter uma melhor eficiência na produção de tração. Então, o solo, né? A capacidade que ele oferece, a tração depende das características, né? Nós estamos falando aí de questão de coesão do solo, de atrito interno, mas nós não vamos entrar nesse mérito, né? Mas é interessante que, para melhor utilizar, né, dessa questão da coesão e do atrito interno do solo, você precisa ter um dispositivo de tração que crave no solo, né? Então, esse arranjo dessas garras aqui, ele acaba favorecendo a tração, né? Porque a garra, se ela aprofunda um pouquinho no solo ali, você já tem... ele está buscando uma resistência maior no solo, ok? Não sei se alguém já fez a experiência de tentar empurrar um carro, às vezes na areia ou no solo solto, né? O que acontece? Assim que você começa a empurrar, o seu pé, ele escorrega um pouquinho e afunda, né? Aí quando ele afunda, você já consegue ter mais força, consegue ter mais base para empurrar, ok? Então a ideia dessas garras é justamente essa,
E hoje o mercado de pneus é um mercado que tem algumas propostas aí bem interessantes, né? A gente está bem servido em termos de tecnologia para esse dispositivo de tração. Então, nós temos basicamente aí os tratores com pneus, né, em relação à classificação, gente. Pensando no dispositivo de tração, são os pneus de borracha. O próximo exemplo que nós colocamos aqui são as esteiras metálicas, né? Então, as esteiras metálicas são utilizadas também. Hoje em dia já não temos tanto, pessoal, mas alguns anos atrás tinha até o modelo, né, que era esteira agrícola. Era uma esteira meio que já projetada para aplicações agrícolas de fato, né? Só que a esteira metálica, ela tem uma característica que não é muito legal. Por quê? Na verdade, ela tem características que são excelentes, porque ela tem uma área de contato muito grande com o solo, nessa região aqui é muito grande, ó, e isso aí acaba melhorando a questão de tração, né? Então, a esteira ela consegue fornecer uma tração elevada e com um baixo potencial de compactação. Então, a esteira tem essas vantagens, mas quando a gente pensa em termos de velocidade, de agilidade de manobra e de trabalho, de transporte, a esteira perde muito, né? Ela tem uma limitação aí de velocidade, é... e a outra questão é sobre o ponto de vista do, da questão do transporte em rodovia, né? Se você vai andar com uma esteira numa estrada de terra aí, você pode ter certeza que seus vizinhos vão ficar loucos com vocês, porque a estrada ela acaba sendo muito danificada, né, pelo o contato aí, né, desse material, desse dispositivo rolante aqui, acaba danificando muito a estrada, né? Mas assim, para aplicações mais robustas, uma aplicação de terraplanagem, às vezes até operações de limpeza de áreas são muito utilizadas até hoje. Às vezes você precisa fazer uma operação de preparo de solo com uma gradagem mais pesada, a esteira ela vai muito bem, é uma máquina excelente para essas aplicações, né? E você consegue limpar uma área muito suja e tal, mas, né, diretamente aí na agricultura ela acaba que perdeu espaço aí para os pneus. Temos também, né, uma possibilidade que é bem interessante, que é a questão das esteiras de borracha. É lógico que as esteiras de borracha, elas vão juntar aí, no caso, as vantagens da esteira metálica, né? Tem grande área de contato com o solo, reduz a compactação, vai produzir muita tração. Só que no caso, né, esse material aqui, né, essa confecção da esteira em borracha, ela também já vai buscar as vantagens oferecidas pelos pneus. E no caso de amortecimento, já consegue desenvolver velocidades de operação maior. Então, a esteira de borracha é também um ponto aí interessante. Ela é exigente em termos aí de manutenção, a gente tem que ficar atento. É caro também, mais caro se a gente for ver em relação aos pneus, né? Mas é uma alternativa, uma solução interessante. Ok? Então, basicamente, o que nós temos de dispositivo de tração são os pneus de borracha, esteira metálica e a esteira de borracha, pessoal. É isso que eu quero que vocês gravem. O próximo item aqui, nós vamos falar sobre a conformação do chassi. O chassi nós vamos, né, colocar em termos de chassi rígido e chassi articulado, pessoal. Lembrando o conceito de chassi. O chassi, independente se ele for monobloco, se ele for longarina, se for um chassi propriamente dito, ele vai suportar todos os outros componentes, né? Então, o chassi, ele é rígido quando não apresenta nenhum ponto pivô, ele não apresenta nenhuma articulação. O chassi está ali, é igual o chassi de um ônibus, né? Então, o chassi do ônibus, ele está ali, ele não se movimenta, ele só dá suporte ali, pronto. Agora, né, quando nós temos aquele ônibus que são, ele articula no meio, não sei se, acho que todo mundo já deve ter visto isso aí. Então, aquilo ali já é um chassi articulado. O chassi ele vai apresentar duas seções que se movimentam, né? Elas têm movimento relativo. Esse trator, e a maior parte dos tratores que nós temos aí no território nacional, são de chassi rígido. É isso que está aqui no exemplo. Então, nós temos
Toda a estrutura está aqui, ó, ela vai desde a frente até a parte traseira do trator e ela não articula. Do outro lado, né, como vocês já podem adiantar, nós temos aí a questão do chassi articulado. Esse chassi articulado, nós dividimos ele em duas seções. Nesse caso aqui, a seção dianteira e seção traseira, e existe uma articulação nesse ponto central para permitir o direcionamento do trator. Nesse caso anterior aqui, ó, os pneus, eles que direcionam, os pneus da frente direcionam, assim como ocorre num carro de passeio, né? O pneu se movimenta para um lado para o outro para você conseguir descrever trajetórias curvilíneas. Agora aqui no caso, o direcionamento ocorre graças a essa articulação. Por quê? Nós temos aqui, eu vou tentar desenhar dois pneus aqui na frente, né? Do eixo dianteiro, dois pneus aqui atrás. E quando a gente quer fazer curva, né, o que vai ocorrer? Esse ponto central aqui, vou colocar aqui. Esse ponto central, ele vai se dobrar. Então, o trator ele vai fazer isso aqui, ó. Então, os pneus de trás, eles continuam na mesma orientação. E o pneu da frente, né, na verdade, os pneus vão ficar no mesmo alinhamento em relação ao eixo, só que, em razão da articulação no ponto central, você consegue direcionar a máquina para onde você deseja. Então, em termos de chassi, pessoal, temos chassi rígido e chassi articulado. Agora, a classificação, pensando em termos de tração, essa é uma classificação muito importante, viu, pessoal? Nós temos a mais simples de todas, 4x2. O que quer dizer um trator 4x2? Ele vai ter um total de 4 pneus, né? Desses 4 pneus, apenas 2 tracionam. E 99,9% dos casos vai ser os pneus do eixo traseiro, né? A gente nota que, inclusive, esses apresentam garras, né? Então, no caso, um trator 4x2 é aquele que apresenta pneus não isodiamétricos, né? O pneu da frente ele vai ser menor que o de trás, e esse eixo da frente, ele não recebe acionamento. Ele é simplesmente um pneu movido, ele não tem torque aplicado no seu eixo. Ou seja, ele não contribui para a tração. Por isso que ele é um pneu apenas com garras direcionais. Já essas aqui são garras de tração. Elas que vão desenvolver esforço de tração. Agora nós temos o trator 4x2 TDA. O que quer dizer TDA? É tração dianteira auxiliar. Nós notamos que nesse trator, os pneus do eixo dianteiro continuam sendo menor que do eixo traseiro, né? Porém, eles já apresentam garras. Nós precisamos ficar atento nessas garras aqui, ó, porque isso indica que o trator desenvolve os pneus desenvolvem tração, perfeito? Então, nesse caso aqui, nós temos um trator com a tração dianteira auxiliar, 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar. Bom, originalmente esse trator só tem tração no eixo traseiro, viu, pessoal? Então, assim que você pega lá, você está tracionado só no eixo traseiro. Mas aí você foi trabalhar, está numa condição que exige mais tração, e o trator começou a patinar, você pega e para. Fala, não, vou ligar a tração na frente. Então, vai ter uma alavanca, vai ter um botãozinho que vai permitir você fazer com que os pneus do eixo dianteiro eles também passem a tracionar. Ok? Então, eles vão dar uma ajuda, né? Vão auxiliar aí a máquina na tração. Ok? Então, essa tração, pessoal, ela não é integral. Você tem como ligar ou desligar. Aí, por fim, o outro tipo que nós temos é o trator 4x4. O trator 4x4, ele não tem como desligar. É tração integral nos 4 pneus, ok? A gente não tem como, vou desligar. Não, não tem como. É tração integral o tempo todo, os pneus tracionam. Eu vou fazer uma ressalva aqui, pessoal, né? Porque a gente pega esse trator aqui é um trator 4x4. Aí alguém pode pensar, mas eu estou vendo aqui que ele tem 4 pneus
né, de um lado e 4 pneus do outro. Mas não interessa, a gente vai contar, sempre que tiver essa configuração aqui de pneus duplados, pessoal, inclusive, essa é um ajuste feito aí para a gente conseguir obter mais tração, obter menor compactação do solo, ok? Mas esses dois aqui, no caso, que estão duplados, eles contabilizam como um apenas aqui nesse caso. Então, aqui nós temos tração integral. Antigamente, nós falávamos que trator 4x4 era trator só grande, só tinha trator acima de 200, 300 cavalos, com tração 4x4. Inclusive utilizando esse próprio chassi articulado que nós já sabemos aí. Só que hoje você encontra aí a Gralha aqui no Brasil, né, o Antônio Carraro também, que são tratores 4x4 e de baixa potência, às vezes na faixa de 30, 40 cavalos, que são tratores destinados aí à aplicação em pomares, né, em cultivo de uva, até mesmo no café, o pessoal tem utilizado bastante. E são máquinas aí, né, 4x4 com tração integral de baixa potência. Mais rapidamente, isso aqui é um trator também, pessoal, trator de rabiças. Provavelmente vocês já ouviram falar o nome Tobata, mas a Tobata é a marca. O nome correto disso aqui, a classificação seria um trator de 2 rodas, né? Tem só 2 pneus aqui. E de rabiças porque ele é controlado por meio dessas 2 rabiças aqui. A gente vai como se fosse uma moto, né, por trás dele. É uma solução aí muito interessante para pequenas propriedades, propriedades que trabalham com a produção de HF, né, de hortifruti. Então, é um negócio bem interessante. Só a título de curiosidade também, eu coloquei mais 3 máquinas aqui, ó. Antigamente, né, se via muito desse tipo de arranjo aqui, é um trator triciclo, como se fosse um Velotrol, né? Então, essas rodas da frente aqui, elas se comportam como uma apenas. E as duas de trás aqui, normal, como a gente já conhece hoje. Temos aqui um trator Fendt, acho que esse é um conceito, né? A gente chama de triciclos, o modelo, que são 3 eixos, né? Esses eixos aqui, se eu não me engano, o primeiro, né, o da frente aqui, e o último, eles são direcionais também. Além de ter tração, eles são direcionais. Então, a máquina girava aqui em torno desse ponto pivô. Tem aqui um trator da Deutz, ele tem 8, ele é 8x8. Né? Então, nós temos aqui a variação, ó, 6x6 e o trator 8x8. Essas variações, pessoal, como foi mencionado, elas não assim, são protótipos muitas das vezes, né? Mas nós vamos observar isso aí lá no setor florestal. A gente costuma observar essas trações aí de 6x6, 8x8, principalmente nas máquinas de colheita e extração florestal, ok? Mas só para a gente, vocês não precisam se preocupar com isso, não. Bom, falar um pouquinho sobre determinação da potência. A gente pega o catálogo do fabricante, nós já fizemos um trabalho aí nesse sentido, e o catálogo do fabricante ele passa, o motor tem 140 cavalos, a TDP tem 110 cavalos. Isso aí, pessoal, a gente acaba confiando aqui no Brasil cegamente nessas informações que são passadas pelos fabricantes, até porque, infelizmente, nós não temos um órgão, né, competente para fiscalizar isso aí. Alguns anos atrás, tínhamos lá em São Paulo o CNEA, né, que era um Centro Nacional de Ensaios para esses equipamentos agrícolas, e verificações dessa natureza eram realizadas. Né? Então, você tinha uma entrada aí de um modelo de trator, eles identificavam, será que a potência na TDP que eles estão falando é realmente verdadeira? Então, a gente tem como testar isso por meio de um dinamômetro. Aliás, esse teste ele é muito parecido, né, a mesma coisa do que aquele teste que foi mostrado para vocês na aula de motores. Né? Ocorre o quê? Uma frenagem do eixo da TDP e nós vamos obter uma curva de torque e potência de acordo com a rotação da TDP no caso. Né? Então, nós conseguimos medir, né, validar aquelas informações que foram apresentadas pelo fabricante. Na Universidade Federal de Sol, a gente tem um dinamômetro para TDP, a gente consegue fazer esse teste lá, um dinamômetro bem antigo, mas assim, a gente
tratores de pequena potência a gente consegue fazer aí, se receber uma instrumentação, a gente faz com uma tranquilidade maior, mas temos também no mercado, né, representantes comerciais, esses dinamômetros aqui que são mais elaborados. É lógico que isso aqui, em termos de desempenho, você tem um resultado muito melhor aí dos seus dados. Então, a potência na TDP era obtida sim, e temos também a realização de testes em pista de concreto. Esses testes em pista de concreto, eles visam basicamente o ensaio na barra de tração. Então, temos o ensaio na TDP e temos o ensaio na barra de tração. O trator que está sendo avaliado aqui é o da frente, ele recebe uma série de sensores que vão mensurar os parâmetros operacionais importantes, né? E aí você consegue gerar uma série de dados que podem ser utilizados para você tomar decisão em termos aí tanto de projeto do trator como de compra, né? Tem os reports lá de Nebraska, né? Justamente esse lugar que está aqui, ó. Então você pode, né, contar com esses dados aí para melhorar a sua tomada de decisão. Para fechar, pessoal, acabou que a aula ficou ficando longa, né? Mas não tem como fugir. Gostaria de falar para vocês um pouco a respeito de seleção de tratores. É um negócio que sempre aparece alguém perguntando e tal. Qual trator que eu devo comprar? Qual marca é melhor? Qual modelo é melhor? E geralmente isso aí não vem acompanhado de uma resposta, ou pelo menos não deve ser acompanhado de uma resposta rápida, viu, pessoal? É sempre necessário você criar a solução juntamente com o agricultor, juntamente com as condições que ele apresenta dentro da sua propriedade. Então é necessário fazer uma anamnese, né, saber o que ele vai utilizar aquela máquina dentro da sua fazenda. Aí você pode, né, ir lapidando ali uma faixa de potência e tal, para chegar numa opção melhor para aquela pessoa, né? Então a gente pode pegar potência, né? Primeiro item que eu coloquei aqui, pessoal, isso aqui não é receita de bolo, não. Isso aqui é só alguns que eu listei de forma mais rápida aqui. Bom, potência. É lógico que a potência do trator ela tem que ser compatível com as aplicações que você dará a essa máquina lá na sua fazenda. Então, se for um trator, por exemplo, que vai fazer preparo de solo mais intenso, ele vai trabalhar com uma semeadora muito grande, muito pesada, né? Então, a gente já precisa saber também qual que é o rendimento, né? Quais os implementos e máquinas que vão ser acionados por aquele trator. E é lógico que na hora que for comprar, a potência ela tem que ser compatível. Vocês podem pegar em catálogos de fabricante de equipamentos agrícolas, né, vocês conseguem ter uma noção. Essa semeadora aqui ela exige 190 cavalos. Então, vocês, óbvio que vão pensar em um trator com mais que 190 cavalos, né? Outra coisa muito importante também, pessoal, questão do torque e reserva de torque. Principalmente se o câmbio for um câmbio mecânico, né? Não for um câmbio. Se for um câmbio já automático, é lógico que é desejável ter uma reserva de torque maior também. Só que nos câmbios mecânicos a gente acaba sofrendo mais com aquela resiliência, né? De pegar uma camada mais dura de solo ali e o motor sentir você ter que trocar a marcha, né? Então, reserva de torque você vai sempre optar, né, pela maior reserva, né? Se possível, a maior reserva. Outra questão é a capacidade do levante hidráulico. Aquele sistema de levante de 3 pontos, ele tem uma capacidade máxima, né? Se a gente pegar aí linhas mais leves de trator, geralmente vai estar nas faixas de 2.000 quilos, você pega ali acima de 200, já está para 5.000, 6.000 quilos, e a gente precisa pensar nisso, né? Eu vou utilizar o sistema hidráulico de 3 pontos, né? O quanto que ele consegue levantar. Outra coisa, esse sistema hidráulico como um todo, ele apresenta uma boa capacidade? Fala assim, porque a gente tem que lembrar que o sistema hidráulico do trator não é só o sistema de levante hidráulico de 3 pontos, né? Ele tem também o controle remoto. E o controle remoto, em máquinas muito grandes, né, ele é utilizado aí de uma forma mais intensa. Às vezes ele não é utilizado só para levantar e abaixar implementos. Você precisa, às vezes, contar com o acionamento de um motor hidráulico rotativo, né?
Então pode acontecer, né, de você ter uma exigência aí de ter um retorno livre, né, geralmente o motor hidráulico ele precisa ter um retorno livre, né, uma válvula de retorno livre, enfim. Então a gente tem que identificar isso, né, se essa válvula está presente. Precisamos saber a demanda de pressão, qual que é a pressão máxima que o sistema hidráulico consegue suportar. Precisamos saber também qual a vazão de óleo. Isso aí é importante, porque se você tem uma vazão muito baixa no trator, você vai ter mais demora para levantar e abaixar os implementos, para acionar alguma coisa, algum mecanismo. Então é um outro ponto que você pode ir lá no catálogo e pode te ajudar a selecionar um trator ou outro. Outro ponto que eu listei aqui, questão de massa e dimensões. Isso massa e dimensão porque, se eu estou no cultivo de grãos, não tem limitação, né? Posso ter um trator maior sem problema. Só que muitas vezes ocorre que a fazenda ela não mexe com uma coisa só. Vamos dar o exemplo aí, o agricultor ele trabalha com gado de leite, trabalha com café, aí ele já vai ter que plantar, tem que plantar milho para fazer processo de silagem. Para plantar o milho precisa, sei lá, preparar o solo, precisa puxar uma semeadora. Só que ao mesmo tempo ele tem o café, né? Então ele vai ter que utilizar aquele trator, ele não tem como ter dois, né? Vamos pensar que ele não tem esses dois tratores e aquele trator vai ter que atender tudo. Ele vai ter que fazer o preparo de solo e vai ter que passar no meio da lavoura de café fazendo uma aplicação defensiva, fazendo uma roçada. Então, a dimensão do trator, né, deve ser compatível com essas culturas, né, que sejam trabalhadas na propriedade. Outra coisa é em termos de custo, né, custo operacional. Lá no final da disciplina vocês vão ver a respeito disso aí, mas o custo operacional é um parâmetro, né, conforme indica, aí vai ser o tanto que vai custar no bolso uma máquina dessa. Você tem uma máquina mais potente, menos potente, só que é interessante você pensar um trator de 75, 85 cavalos, ele está lá consumindo 8 litros por hora de diesel. Agora, se você tem um trator de 200 cavalos, ele está consumindo lá 35 litros por hora de diesel, né? Aí qual que custa mais? Fala assim, pensando só no consumo horário, né, o grandão vai consumir mais. Só que, na hora que a gente vai pensar, o implemento que o trator grande está trabalhando, ele é muito maior do que o do trator pequeno. E quando você faz o consumo em litros por hectare, você vê que o trator maior, ele vai estar saindo um preço mais baixo. Então, são esses parâmetros, né, que eu gostaria de frisar com vocês aí. E vocês têm total liberdade de criar, de colocar novos parâmetros aí para ajudar nessa tomada de decisão. Uma coisa que é muito comum, pós-venda, né? Manutenção, tem a fabricante, tem revenda perto, tem como prestar assistência técnica. Quem está prestando uma assistência técnica melhor? Qual que as peças são mais baratas? Onde que é fácil arrumar a peça? Então, tem vários parâmetros, viu, pessoal? Isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. No mais é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação, né, virtual de todos vocês aí e as nossas dúvidas, né? Nós vamos tirar na reunião semanal e lá nós vamos aproveitar, né, para apresentar aí uma série de outros vídeos, né, para ajudar vocês no entendimento sobre esse tema. Muito obrigado.